BPC significa, essa é a matemática, cortar esses anos a mais. E cortar anos de vida significa o quê, senador Paulo Paim? Significa matar, não tem outra palavra. Quem aceita essa reforma da Previdência do jeito que veio, tratando as pessoas que vivem na miséria, porque só alguém que vive na miséria pode receber o BPC, tratando alguém que não tem a capacidade física de exercer mais nenhuma função, que são as pessoas deficientes que recebem o benefício do BPC. Quem trata isso como número e aprova, sem nenhum comentário, essa reforma da Previdência, tem as mãos sujas de sangue, não tem outra palavra para falar. Está matando brasileiros. Não existe outra palavra. E agora, esse questionamento foi feito pelo Frei Davi, e o Frei Davi, com toda a sua inteligência e toda a sua inspiração, me falou o seguinte: Eduardo, faça um favor para mim, sempre que puder, faça o recorte racial das informações. E aí existe um estudo feito na cidade de São Paulo, super detalhado, e os dados estão todos aqui na apresentação ali embaixo. Ele pega os bairros de São Paulo e coloca a idade média ao morrer da pessoa, dependendo do bairro. Você vê que os bairros mais da Zona Sul, as pessoas morrem com quase 80 anos de idade, em média, e nos bairros da periferia chegam a morrer com menos de 60 anos de idade. Mas esse sujeito foi além. E ele fez o recorte racial disso. E aqui é o seguinte, vamos ver se a reforma é racista, Frei Davi? Vamos. Quando você olha os bairros de São Paulo, os bairros pintados em preto são aqueles bairros onde os brancos morrem, em média, com menos de 65 anos de idade. Por que 65 anos de idade? Porque é a idade mínima agora exigida pela Previdência. Então, nesses bairros pintados em preto, em média, os brancos não terão direito a poder viver esse final de vida com a aposentadoria. Agora, vamos ver quais São Paulo, onde os negros morrem, em média, com menos de 65 anos de idade. Esses são os bairros em São Paulo. Agora, existe um problema, porque você não aposenta com 65 anos de idade se não tiver o que agora? 20 anos de contribuição. E aquilo que parece somente 5 anos a mais de contribuição não são 5 anos. Porque mais de 40% das pessoas no Brasil conseguem comprovar no máximo 9 meses de contribuição por ano e uma média de 5 meses de contribuição por ano. Logo, isso representa 12 anos a mais de contribuição e que vai piorar com a reforma trabalhista, onde as pessoas passaram a ter trabalhos onde não contribuem, e com a nova realidade. Pergunte a um amigo de vocês que tem 50, 55 anos e perdeu o emprego, se está mais fácil ou mais difícil de arranjar emprego numa idade mais velha hoje em dia. Então é o seguinte, vamos ver quantos, para ter uma aposentadoria integral, quantos bairros em São Paulo tem os negros morrendo, em média, com mais de 75 anos de idade. Nenhum. Em nenhum bairro de São Paulo. E digo mais, os negros, na sua idade mais jovem, tem 34% da sua população abaixo da linha de pobreza, pobres. Os brancos têm 26% só. Olha que coisa maravilhosa. Com mais de 60 anos, os dois têm a mesma parcela da sua população. Sabe por quê? Sabe o que ajuda a reduzir essa desigualdade? Não é só porque eles vão morrendo, não. É a aposentadoria. É uma coisa chamada piso. Piso significa o mínimo para você poder ter uma qualidade de vida. Então, a aposentadoria corrige uma injustiça racial que existe no país, onde os estudos estatísticos mostram que 30% da diferença de salário entre os negros e brancos não é explicado porque os brancos tiveram mais tempo de estudo na escola, porque tem ainda nesse país desigual, é simplesmente a cor da pele da pessoa. É o puro preconceito. O que acontece? Os benefícios previdenciários, eles são 70% da renda dos idosos, mais para os negros do que para os brancos. Por isso eles têm esse efeito. E 55% dos brancos são formais, 40% dos negros. Quando você põe os 20 anos, você está fazendo com que os negros tenham que trabalhar muito mais, porque o trabalho dele conta menos, porque é menos tempo na formalidade. E, por fim, a família dos negros tem 2,94 membros.
em média, a dos brancos 2,55. Quando você corta os benefícios para os negros, você tem um efeito cascata. Não é só a eles que você está cometendo a injustiça. E você está perpetuando e potencializando essa injustiça racial que é feita no Brasil. Portanto, eu tenho aqui o estudo, não vou ler o último parágrafo, porque sei que já passei do meu tempo. O estudo é muito claro e eu posso afirmar com toda certeza: a reforma da Previdência proposta pelo novo governo é racista.